Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Missionários da Luz, ditado pelo Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Estamos no estudo de número 14, no capítulo 8, intitulado No Plano dos Sonhos. Na última live, no último estudo, nós acompanhamos a visita de André Luiz para aqueles que precisavam de tratamento, especialmente pelo desequilíbrio na questão da ansiedade, na questão do nervosismo, que foi o seu Antônio. E depois de auxiliar seu Antônio, nós acompanhamos André Luiz, Alexandre e irmão Francisco para uma palestra, um curso ministrado pelo Alexandre e que contava com a participação de pessoas reencarnadas, mas que pelo desdobramento, pelo sono físico, visitavam essas regiões para aprender. Discutimos várias questões referentes ao comprometimento dos médiuns, que muitos não realizam as atividades, fogem das aulas, mas principalmente o mais marcante foi a questão de que muitas vezes, quando dormimos, nós não procuramos os interesses da alma, dando vazão às nossas fraquezas e às nossas paixões. Paramos então o último estudo por essa reflexão, do irmão Alexandre, junto com o irmão Francisco, que havia levado para aquela palestra companheiros que trabalhavam com ele, trabalhavam com o irmão Francisco. E ele fazia a reflexão de que a função dele, desses grupos de socorro, também servia para o alerta, o despertar dos indivíduos que se encontravam doentes, que se encontravam próximos ao desencarne. Vejamos então que lições nos reservam hoje na busca de dois companheiros que faltaram ao curso. Nós vimos que todos compareceram e dois deles não tinham chegado ainda. Alexandre, então, diz ao seu assistente que fosse ver o que tinha acontecido com esses dois. E André Luiz decidiu acompanhá-lo, porque é muito curioso. Vejamos então o que se sucederá nesse encontro. No finalzinho do último estudo, nós vimos o irmão Sertório, então, tratar da escolha que cada um deve formular para se tornar um trabalhador da senda cristã, que é necessário que todos nós individualmente façamos a escolha pelo bem, pelo trabalho, e especialmente pelo comprometimento da reforma íntima. Ele explica então a questão dos escolhidos por Deus, demonstrando que escolhido é aquele que está pronto, aquele que está apto ao serviço. E a escolha se inicia pelo esforço de cada um. Esse foi o ensinamento de Sertório para André Luiz e para todos nós. E hoje vamos verificar o que aconteceu na residência dos dois indivíduos que faltaram à reunião no plano espiritual. André Luiz diz que aquela tese construída por Sertório era interessante, educativa, mas eles haviam chegado a um edifício, onde o Sertório parou e disse: é a residência de Vieira. É um dos dois. É Vieira e mais um, que havia faltado ao curso. Eles chegaram na casa do Vieira. Vejamos o que se passa. André Luiz diz: acompanhei-o em silêncio. Em poucos instantes, encontrávamos-nos dentro de quarto confortável, onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular, roncando. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico unido à forma física, embora parcialmente desligados entre si. Então eles encontram o Vieira desdobrado pelo sono físico e ligado ali o perispírito ao corpo. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Então olha só, ao lado do corpo do Vieira tinha uma entidade, trazendo roupas escuras.
Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Olha que cena de filme de terror, né? André Luiz e Sertório encontram o Vieira dormindo, o seu espírito desdobrado, num estado de terror, soltando pequenos gritos, enquanto uma entidade negra, no sentido de escura, não cor de pele, né? A gente precisa falar isso hoje em dia, mas é muito claro, é negro no sentido das suas vestes, da sua emanação energética, fluídica, e fazia gestos que André Luiz não entendia, trazendo uma intensa angústia para o Vieira. Sertório aproximou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. E indicando a entidade estranha, disse: creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Então olha que interessante, se vocês se recordarem, Sertório pergunta a Alexandre, lá no centro que ele vai palestrar: o que nós fazemos se encontrarmos os dois, Vieira e o outro, acompanhados de entidades criminosas? Alexandre disse: deixe. Se eles se vincularam a essas entidades, foi escolha deles. Depois que acabar o nosso trabalho aqui, a gente ajuda eles. Foi basicamente isso que o Alexandre disse. E realmente isso aconteceu. O Vieira atraiu esse espírito infeliz para perto de si, e quando foi adormecer, quando foi desdobrar para comparecer à reunião, acabou retido ali por essa entidade. Vamos entender o contexto. Quem é aquela entidade? Por que ele está fazendo isso com Vieira? O fato é que ele estava proporcionando pesadelos cruéis para aquele indivíduo. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto. De luto porque ele estava vestido de preto. O amigo é parente do companheiro que dorme? Não, não. Somos velhos conhecidos. E muito impaciente acentuou: hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Olha só. O Vieira, quando estava acordado, atraiu essa entidade, acusando essa entidade de algo que ela alega não ter cometido. E aí, quando essa entidade chegou na casa do Vieira, ele viu o Vieira falando mal dele para a família, falando dele de forma leviana. E aí ele ficou irritado, o que é natural, ele é um espírito inferior, ouviu alguém falando mal dele, resolveu se vingar ali na mesma hora. Ficou chateado com o Vieira, que sirva de alerta, né, como tantos outros dessa obra. Evitar a maledicência. Às vezes nós estamos falando de alguém que o espírito dela está ali, ou desdobrado, ou alguém que desencarnou. Então evitar a maledicência. O Vieira tinha falado mal desse espírito e agora ele estava ali, porque entrou em sintonia com ele. Inclusive chamou ele pelos seus pensamentos. Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes. Olha a maledicência aí. Não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Então foi um amigo do Vieira que morreu e ele estava falando mal desse amigo, desse conhecido. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. Então ele veio cobrar do Vieira, esperou ele dormir para cobrar ele. Por que você está falando mal de mim? Por que está me acusando injustamente? O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou: entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros móveis de minhas iniciativas,
e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção. Vieira fez esse rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Olha que interessante, aquela entidade não era uma entidade maligna. Ele não estava ali de forma a fazer o Vieira sofrer intencionalmente. Ele estava querendo apenas conversar com Vieira, cobrar ele. Por que você está falando mal de mim? Por que você está me caluniando? Então ele queria só conversar de homem para homem. E aí ele diz, mas quando eu tentei conversar com ele, ele fez essa cara de pavor que vocês estão vendo aí e não quer ouvir as minhas verdades. Olha só como tem todo tipo de espírito no mundo espiritual, que não é como muitas vezes as pessoas dizem, né? Ou tem anjo ou tem demônio, ou tem espíritos puros ou espíritos perversos. Não, tem toda a classe de espíritos, conforme Kardec dividiu, né, as classes. Era um espírito de um ser humano normal, um ser humano imperfeito, que estava preso à terra, porque tinha desencarnado e não seguia o caminho, e agora estava querendo conversar com o Vieira para dizer, para de falar mal de mim aí. Você me atraiu para sua casa e está falando mal de mim para sua família. Só que aí o Vieira tomou um susto, porque viu o amigo falecido e estava apavorado. Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo, cujo corpo descansava em posição horizontal, e senti-lhe o suor frio ensopando os lençóis. Vieira estava morrendo de medo ali. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Então o Vieira não tinha percebido que André Luiz e Sertório estavam ali para ajudá-lo. A sua ansiedade, o seu medo se intensificou. Ele achou que eram mais 2 espíritos que vinham perturbá-lo. Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. Então, aquele senhor, aquele espírito ali inferior, percebeu que Sertório estava reprovando a atitude dele e falou: o senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Ou seja, você acha que eu vou ouvir alguém falar mal de mim e não vou fazer nada? Ele está se explicando por Sertório. Não será passível de censura e punição o amigo infiel, que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Vejam que ele pergunta para o Sertório, eu não estou certo, não? É correto o Vieira falar mal de mim depois que eu morri? Eu que era considerado um amigo dele na Terra? Então ele justifica, né, o mal que ele está fazendo para o Vieira ali. Se Vieira se sentiu no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Ele tenta justificar sua atitude como se estivesse defendendo a sua honra, como se o Vieira devesse a ele ouvir suas explicações, a sua versão dos fatos, porque o Vieira estava comentando sobre esse amigo que morreu e certamente estava culpando ele de algo ou fazendo pouco caso dos seus sofrimentos. Isso ofende os espíritos. As pessoas muitas vezes levam para o lado do sobrenatural, acham que o espírito, quando desencarna, ele passa a ter uma outra postura, mas na verdade nós continuamos os mesmos. É a mesma coisa que você falar mal de alguém e essa pessoa está atrás da porta ouvindo. É a mesma coisa. A diferença é que ele está desencarnado. Então ele se ofendeu. Da mesma forma que se ofenderia se tivesse encarnado. Não há nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. É uma pessoa que falou mal de outra e essa outra não gostou. A diferença é que quem falou mal está encarnado e quem ouviu está desencarnado. E o desencarnado, como é inferior, está cobrando ali na hora explicações dele. Ele se ofendeu e está querendo revidar. E aí ele tenta justificar para o Sertório, que estava condenando ele com o olhar, né?
Você aceitaria ouvir essas ofensas, essas inverdades, essas calúnias e não falaria nada? Então ele estava buscando acertar as contas ali. Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora essa, eu mesmo já lhe ouvi em minha nova condição de desencarnado. Longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Olha que interessante. Esse irmão revela, então, que ele já tinha conhecido o Sertório. O Sertório já conhecia ele, já tinha falado para ele que ele devia ter uma postura diferente. Por isso ele estava se explicando para o Sertório. Ele comenta aí, eu ouvi de você mesmo que nós devemos respeitar os outros. Ele não está me respeitando. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? Olha quantas perguntas ele fez para o Sertório, a fim de se justificar. O interpelado esboçou um gesto de complacência e observou. Talvez esteja com a razão, meu caro. Entretanto, creio deva desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Olha a lição que ele está dando para aquela entidade. Eu entendo que ele te ofendeu, mas cabe a você perdoá-lo. Ele não é seu amigo? Perdoe ele. Você está exigindo uma conduta dele correta, sendo que você não tem uma conduta correta. Tenha calma. Sejamos caridosos uns para com os outros. E enquanto a entidade se pôs a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-me em tom discreto. Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Eu acho que ele nem precisava falar isso, né? Mas ele falou ali um canto de boca para o André Luiz. André Luiz, Vieira não está em condições de ir para o trabalho hoje, não. Não pude reprimir a má impressão que a cena me causava, e talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, advogando a causa do pobre irmão, quase a desencarnar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguiu. Então André Luiz ficou com muita pena do Vieira. Vieira estava assustadíssimo, estava quase desencarnando de medo nas palavras de André Luiz. Eu estou rindo porque é engraçada a expressão que ele usou, né? O Vieira está quase desencarnando de tanto medo que ele está sentindo ali. André Luiz ficou com pena e perguntou pro Sertório, com o olhar dele, né? E o Sertório respondeu: retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento. No entanto, podemos socorrê-lo acordando-o. Então Sertório não podia expulsar aquele visitante. Por quê? O livre-arbítrio do Vieira que tinha atraído ele. Mas além disso, o Sertório revela que ele não tinha condições de expulsar. Ele não tinha esse conhecimento técnico, esse poder de expulsar aquela entidade dali. O que podia ser feito é acordar o Vieira, para ele voltar para o plano físico. E como não ia ver mais o amigo, ia ter só a sensação do pesadelo, a sensação negativa. E sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Olha só que interessante. Porque o Sertório, ele não é elevado igual Alexandre. Eu tenho certeza que o Alexandre ia agir de outra forma, ia despertar de outra forma, ia aplicar um passe. Mas como o Sertório não é tão elevado quanto o irmão Alexandre, ele usou de um método bem mecânico, né? Ele balançou o Vieira gritando o nome dele, para acordar ele. Balançou com força, gritou o nome com força, para o Vieira acordar. Vieira despertou confuso, estremunhando, sob enorme fadiga, cansado, e ouvi-o exclamar palidíssimo: graças a Deus acordei. Que pesadelo terrível! Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar. Então aí a gente descobre o nome da entidade, que estava de negro, de preto.
Ele se chama Barbosa. O Vieira estava falando mal do Barbosa, atraiu o Barbosa para a casa dele e ficou assustado com a presença ali. Quando acordou, achou que tinha sonhado com o Barbosa. Não nos viu, nem identificou a presença da entidade enlutada, que ali permaneceu até não sei quando. Então André Luiz e Sertório acordaram o Vieira e foram embora. Deixou o Barbosa lá, o espírito, e deixou o Vieira também acordado. Foi o que dava para fazer para ajudá-lo no momento. E ao retirarmos-nos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar, tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológica. Então o Vieira estava em dúvida. Por que eu passei mal, hein? Por que eu estou com esse mal-estar? É algo que eu comi? Quando na verdade era a presença do Barbosa ali, atraído pelo próprio Vieira. Longe de auscultar a própria consciência, com respeito à maledicência e à leviandade, procurava materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. Então o Vieira se comportou como a grande maioria de nós. Não assume que as enfermidades, o mal-estar é proveniente da nossa conduta desequilibrada, da maledicência, da inveja, do ciúme, da cólera. E aí a gente culpa o tempo, que está muito calor ou está muito frio, culpa uma sinusite, culpa uma gripe, quando na verdade a causa está na forma que a pessoa leva a vida, no tipo de pensamento que ela gera e nas formas mentais que ela produz. Inclusive, esse é o tema da página que foi ao ar hoje no canal, de Emmanuel. E aqui eu destaco novamente, estamos estudando uma obra de André Luiz, mas estou me recordando de uma página escrita por outro espírito, Emmanuel, em outra obra, na obra Vinha de Luz, que fala exatamente a mesma coisa. As emanações, os pensamentos, a conduta que nós levamos na Terra podem trazer doenças, enfermidades. E o Emmanuel fala, a medicina na Terra dá vários nomes para as doenças, sem perceberem que trata-se de desequilíbrio psíquico do indivíduo, a origem daquele mal. Sertório, porém, não me proporcionou ensejo a maiores reflexões, não deu tempo de pensar sobre o que ele tinha acabado de ver. Convocando-me ao dever imediato, acrescentou, visitemos o Marcondes. Então, recapitulando, o Vieira e o Marcondes estão matriculados no curso que o Alexandre dá, as aulas. E os dois faltaram naquele dia, naquela palestra. Vieira e Marcondes. Nós já acompanhamos o motivo do Vieira ter faltado e agora vamos ver por que o Marcondes faltou. Não temos tempo a perder. Daí a 2 minutos, penetrávamos outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Imagina o que é, hein? Se já era triste, se já era constrangedor uma entidade cobrando Vieira, o que será que o Marcondes arrumou para ele? Marcondes estava, de fato, ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sob as colchas rendadas. Então, da mesma forma que o Vieira, o Marcondes estava dormindo e seu espírito desdobrado. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento, característica dos viciados do ópio. O Marcondes, então, não estava tenso, não estava com medo, como Vieira, porém estava sob efeito de drogas. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Eu adoro a forma que os espíritos descrevem situações que a gente vê aqui na Terra.
As 3 mulheres estavam dando risada, fazendo chacota, irônicas e certamente contando piadas de baixo calão, né? Usando de expressões de baixo calão, que André Luiz descreve como atitude menos edificante. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável, mormente fixando Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Imagina a vergonha que o Marcondes não deve sentir quando vê o Sertório entrando na casa dele. O Sertório era alguém que ele respeitava, que ele conhecia, por causa do curso que ele frequentava no plano espiritual. E aí ele vê o Sertório entrando na casa dele enquanto ele está usando droga, junto com mais 3 mulheres de aspecto duvidoso no plano espiritual. Certamente ele usou a droga enquanto estava desperto, adormeceu, desdobrou e estava ali, fruindo da companhia daquelas 3 mulheres, que devem ser viciadas também. Ele fixa então Sertório e deve ter sentido uma vergonha terrível. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Tentou se explicar. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre. Já sei que vem procurar-me. Não sei como esclarecer o que ocorre. Ele não se sente à vontade para contar o que fez. Não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos, como se desejasse esconder-se de si mesmo. Pelo menos ele está arrependido, não é? A essa altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie de quantas conhecia eu nas regiões das sombras. Olha só, o nível daquelas 3, para André Luiz falar que eram da pior espécie que ele conhecia das sombras. Irritadas, talvez, com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra, barulhada, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Impossível que nos arrebatem, Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. Sertório tinha pena daquelas 3 entidades. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. O que André Luiz está explicando? Já tinha acontecido antes. O Sertório já tinha ido na casa do Vieira, na casa do Marcondes, para ver o porquê que eles faltavam à reunião. E já tinha encontrado aquelas mesmas entidades antes. André Luiz percebeu isso pela forma que a mulher se referiu ao Sertório. Ela disse, os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação, não conseguirão arrancar-nos o predileto. Olha como elas lutam para continuar sugando ali a energia do Marcondes, usufruindo da companhia dele. E gargalhando irônica acentuava, também temos um curso de prazer, Marcondes não se afastará. O Marcondes então deve ter uma vinculação com aquelas mulheres, talvez por algum desvio na área sexual. Por enquanto só foi revelado um problema com droga, com ópio. Mas ela demonstra que também tinha suas formas de atrair o Marcondes pelo prazer. Contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. Olha como André Luiz é parecido conosco.
ainda é muito humano. Ele ficou irritado com aquelas mulheres. Enquanto Sertório sentiu pena, compaixão, André Luiz estava irritado pela forma que elas falavam. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste. Marcondes estava entristecido, chateado, porque pegaram ele no flagra. E ele queria mudar, mas não resistiu à tentação. Por que semelhantes insultos? Ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos, quando Sertório me deteve. Imagina o que André Luiz ia falar, hein? Se ele estava irritado, ele não ia falar boa coisa. Mas o Sertório impediu que ele falasse qualquer coisa e disse: André, contenha-se. Ele já percebia a irritação do André já ia partir para a defesa do Sertório, já ia tentar expulsar aquelas mulheres dali, e não é assim que nós lidamos com as trevas. Isso só traz mais bagunça, mais perturbação. Por quê? Porque André Luiz ia entrar em sintonia com elas, complicando a situação. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Olha só, 1 minuto de discussão, de briga, pode fazer a gente perder um século. Por quê? Porque a gente pode cometer algo que nos comprometa, que nos vincule àquelas entidades, e aí é um século para curar. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado perguntando, sem espírito de censura: Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado: Ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me. Não sei como isso aconteceu, não posso explicar-me. Marcondes então tinha caído em tentação. O que é natural, o que é comum, acontece muito. Nós todos caímos em tentação. Ele não havia resistido às sugestões daquelas 3. E agora, arrependido, pedia desculpas a Sertório, dizendo que tinha caído pela dificuldade de manter o coração no caminho reto. A gente sabe dessa dificuldade, Muitos de nós que estamos tentando ter uma conduta digna todos os dias, praticar reforma íntima, sabemos dessa luta constante de nós com nós mesmos, com as nossas tendências, as nossas paixões. Sertório, porém, parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu-o. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Sertório não deixa, então, o Marcondes reclamar muito, lamentar, porque trabalho precisava ser feito. E um dia ele iria compreender a necessidade de manter uma vibração elevada. Despejaram as mulheres nova série de frases ridiculizadoras. Ou seja, aquelas 3 mulheres começavam a fazer chacota, ironia, expor ao ridículo o Marcondes e o Sertório e André Luiz. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me à destra e regressamos à via pública. Então, mais uma vez, o Sertório não interferiu nas entidades. Pegou a mão de André Luiz e saiu. Por quê? Tanto Marcondes quanto Vieira vincularam-se voluntariamente àqueles espíritos. Deus não violenta o livre-arbítrio de ninguém. Ele auxilia, claro, mas essa imagem que muitos têm de expulsar o demônio, devolver ele para o inferno, de onde veio, não é bem assim que acontece no plano espiritual, mesmo porque não se tratam de demônios, se tratam de espíritos em erro. Aquelas 3 mulheres têm uma história também, já reencarnaram, estão desencarnadas, precisam de ajuda.
E apesar de não quererem essa ajuda, pela forma que se comportam, o caminho não é expulsar, enxotar elas dali. A espiritualidade superior não age assim. Voltemos imediatamente, disse ele decidido. E em que ficamos? Indaguei. Não vai acordá-lo? André Luiz pergunta, você não vai fazer igual fez com o Vieira? Não vai acordar o Marcondes? Porque o Marcondes está dormindo, o corpo físico, e o seu espírito está desdobrado. Não vai acordar ele também? Não. Não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Olha que lição Sertório está dando no Marcondes, hein? Ele vai deixar ele nesse estado de lamentação e de sofrimento o máximo que ele puder, até ele acordar, para que a impressão negativa fique por mais tempo com ele. E ele cria uma repugnância maior ao erro, ao vício. Que fazer então? Perguntei espantado. Diremos ao nosso orientador o que ocorre, redarguiu Sertório calmamente. É o que nos cabe levar a efeito. Então eles iriam avisar o Alexandre o que se passou. Era a providência que dava para ser feita. E sintetizando longas considerações que poderia expender relativamente ao assunto, frisou. Por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. No momento, não devemos perder os minutos. Então Sertório estava preocupado também com a evolução espiritual de André Luiz e dele próprio, no sentido de aproveitar a palestra daquela noite. Depois que finalizasse a reunião, eles voltavam para ajudar de uma forma mais direta tanto Vieira quanto Marcondes. Eles não têm muita pressa. Quando a situação não é emergencial, eles não têm essa pressa no auxílio. Eles ajudam, eles conhecem a situação e auxiliam no momento adequado. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios de carne na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Então eles precisavam ouvir a palestra de Alexandre naquela noite porque serviria de aprendizado para eles e também para os encarnados que assistiam, desdobrados pelo sono físico. As preleções, os ensinamentos, as lições daquela noite serviriam para todos os trabalhadores, tanto encarnados quanto desencarnados. Sim, concordo, respondi. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibiliza-me profundamente. Sertório, porém, cortou-me a palavra, rematando seguro de si mesmo. Conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Olha que lição. André Luiz estava com pena de Vieira e Marcondes. Sertório então diz, olha, cultiva esse sentimento de compaixão, mas cuidado, para esse sentimento não se tornar um sentimentalismo doentio, que é quando a gente começa a questionar a justiça de Deus. Fica com tanta pena da pessoa que é como se indiretamente falasse, Deus foi injusto, essa pessoa está sofrendo demais, ela não merece sofrer tanto assim. Quando a gente tem esse sentimentalismo exagerado, é o mesmo que questionar a lei divina, que é perfeita. Ninguém sofre à toa. Eu não estou dizendo que o sofrimento tem que ser estimulado, de forma alguma. Nós todos temos um dever de diminuir as dores dos outros. Isso é um dever do cristão. Porém, nós compreendemos também a função da dor e que não há injustiça na lei divina. Todos passam por aquilo que precisam passar para o seu adiantamento moral. Muitas pessoas questionam isso porque dizem, então tem pessoas que precisam passar por
crimes, né? Serem vítimas de crimes, certamente pelo planejamento reencarnatório, aquele crime, aquela hipótese em que o indivíduo se torna uma vítima de um crime, servirá para resgatá-lo de uma situação do passado, servirá como uma forma de impulsionamento para a sua elevação. Isso não há dúvidas, porque se não fosse assim, Deus seria injusto. Ou estaríamos entregues ao acaso, e não estamos. Tudo é planejado, por mais que muitas vezes pareça uma grande injustiça. Por isso, o conselho dissertório era: conserve a compaixão, mas cuidado com o sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência, que não lhes faltará no momento oportuno. Eles serão ajudados no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Então, além do auxílio no momento certo, aqueles dois se colocaram numa situação de sofrimento por vontade própria, por conduta individual. Eles próprios se algemaram àquela situação, então algum proveito eles tirarão disso. A providência divina não age como uma mãe superprotetora, que não quer que os seus filhos passem por nenhuma situação desconfortável. Deus quer que nós aprendamos com as experiências, especialmente aquelas que passamos pelo exercício do nosso livre-arbítrio. Então Deus deixa a gente sofrer a consequência dos nossos atos. Logicamente, estendendo a mão no momento oportuno, diminuindo nossas dores, mas deixando a gente viver as nossas escolhas. No próximo estudo entraremos no capítulo 9, chamado Mediunidade e Fenômeno. Por hoje vamos encerrar, agradecendo a presença dos amigos e reflexionando, fazendo uma reflexão sobre os principais acontecimentos do estudo de hoje. A visita de André Luiz e irmão Sertório a dois ausentes do curso ministrado por Alexandre, e como eles se vincularam a entidades infelizes voluntariamente. Que sirva de alerta, como sempre eu repito, para todos que estudamos essa obra. Necessidade de manter uma vibração elevada, uma conduta correta, para não cair em tentação como Marcondes caiu, e, ao mesmo tempo, evitar a maledicência, especialmente com aqueles que já desencarnaram, porque eles são atraídos para nossa casa. E se eles nos veem falando mal deles, é natural que se sintam irritados e queiram cobrar, que sirva de lição. A gente sempre evitar a maledicência, seja com o encarnado, seja com o desencarnado. Além disso, evitar a queda nas nossas paixões para não atrair entidades como aquelas 3 mulheres que cercaram o Marcondes e estavam subjugando ele a um sofrimento, a uma angústia. Para isso, precisamos, além de estudar, o que fazemos aqui no canal, orar a Deus pedindo amparo, proteção e principalmente forças para evitar o mal. O mal está dentro de nós mesmos. Cabe a cada um de nós suprimir esses sentimentos inferiores, porque o mal é simplesmente o amor que ficou doente, como o ódio. E a ausência de luz faz brotar a maldade no ser. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o bem, criados simples e ignorantes, e muitas vezes escolhemos o mal. Mas hoje estamos renovados, especialmente com o conhecimento da doutrina espírita, para não mais errar.
e que nós possamos, com os nossos exemplos, convencer os nossos inimigos espirituais. Se temos obsessores, se temos desavenças no plano espiritual, eles nos observam os passos, as atitudes. E para que eles se convençam de que nós mudamos, precisamos demonstrar a cada dia, resistindo tentações, agindo de maneira diferente quando somos interpelados pela dificuldade, pela maledicência, pela perseguição, perdoando, oferecendo a outra face, praticando a caridade, a fim de que tenhamos a amizade dos espíritos nobres e a conversão dos espíritos sofredores ou maus que nos querem também o mal. Pedimos então à espiritualidade amiga nesse momento que continue a nos abençoar a cada dia e que através desses estudos possamos refletir sobre as lições do Evangelho, dos espíritos que já despertaram para o bem, a fim de que nós os imitemos, busquemos seguir os passos dos irmãos mais velhos na espiritualidade, que já passaram por nossas dificuldades na Terra e venceram. Que no futuro sejamos também vencedores, vencendo nossas más tendências, vencendo o mal que muitas vezes surge dentro de nós e reformando os nossos ideais para a prática do bem. Que as nossas casas estejam envolvidas pelos amigos espirituais, higienizadas psiquicamente, para que os fluidos, as energias, as vibrações sejam aquelas direcionadas pelas colônias espirituais e frequentadas por amigos, por mentores, por servidores da causa cristã de auxílio aos sofredores. Que a bondade de nosso Senhor Jesus nos encha o coração e que tenhamos a intenção do bem para reduzir as fragilidades, as fraquezas morais que carregamos e a auxiliar aqueles que antes nos perseguiam. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço a todos que acompanham e convido-os para uma nova reflexão no dia de amanhã. Forte abraço a todos.